Miguel tá de fora do Fluminense e acho que você já sabe disso. Então, se você quiser assistir minha opinião sobre o assunto, fica aí até o final do vídeo e vamos pra vinheta. Qual é, rapaziada? Aqui quem fala é o Gustavo, Guga Matos, como você preferir me chamar aí, do canal Fluzudo. Logo após a vinheta aqui tô trazendo a minha apresentação. Se você ainda não me conhecia, acaba de conhecer, se inscreve aí no canal, curte o vídeo, compartilha com seus amigos se você gostar do meu conteúdo. E já vamos direto aí pro assunto. Ah, sim, também ó, dá uma passada nas minhas redes sociais, tem tudo aí na descrição. Enfim, vamos lá pro vídeo agora finalmente. Seguinte, caso Miguel, né? Acho que todo mundo aqui já sabia que uma hora ou outra essa bomba ia estourar. Miguel que não jogava e ninguém entendia o motivo porquê. Eu já soltei um vídeo por aqui, já comentei em uma live sobre ele, já falei aí o que eu acho que a gente devia fazer com ele, já que ele é um jogador promissor, mas que não jogava, que a gente já sabia que não renovaria seu contrato, então a gente tinha que achar alguma coisa para se fazer com ele. Já dei minha opinião lá, acessa lá os vídeos em que eu falo sobre isso. Mas agora também já era. Miguel aí vai embora do Fluminense, entrou na justiça. Só fazendo uma pequena correção, tá? Miguel ainda não saiu do Fluminense, eu falei errado, ele não tá de saída ainda, não é certeza. O pai dele entrou na justiça, tudo mais, tem todo esse imbróglio, mas ainda não foi nada oficializado, nada acertado ainda, pode ser que ele perca na justiça, enfim. A questão é que já tá, tipo assim, se antes a gente já sabia que a gente perderia uma joia, agora é certeza, não vai mais ter clima pra ele, enfim. A gente tem que ver as cenas dos próximos capítulos aí, mas sair de fato ele ainda não saiu, tá bom? Só fazendo essa correção. Vou aqui já deixar os créditos aí. Quem trouxe a notícia em primeira mão foi o Marcelo Johan. Depois teve o Paulo Brito do Netflu confirmando, já saiu inclusive em todos os portais possíveis a esse momento. Já estou meio atrasado para trazer essa notícia aí, então só para caso você não sabia ainda, o que eu acho meio improvável, já tá sabendo agora. A notícia saiu desses lugares aí, do Marcelo Johan primeiramente, depois todo mundo confirmou. Então eu vim querer dar a minha opinião sobre tudo isso que tá acontecendo, tá? Pra quem acompanha o Twitter aí sabe todo o burburinho, toda a reação da torcida, tem sempre aquela divisão de lados entre quem é o culpado da história, Miguel ingrato, gestão horrorosa, gestão que não sabe lidar com os jogadores, enfim. Vou dar minha opinião aqui sobre tudo isso, tá bom? Primeiro de tudo eu já quero dizer o seguinte, eu acho que o Miguel teve ingratidão dele sim, teve muito problema aí por parte do pai dele que agenciou a carreira do moleque, parece que o pai também não é uma pessoa fácil de se lidar. Então eu sou um tipo de torcedor aí que eu me apego fácil a jogadores que demonstram aí habilidade, pelo menos, né? Demonstram aí que podem honrar a nossa camisa com o futebol apresentado. E estava animado com o Miguel no começo, lá em 2019, quando ele começou a se apresentar. Confesso que no caso do Miguel, pelo menos eu não cheguei a me apegar ao jogador, já que ele nem jogou direito. Mas eu também tenho essa tendência aí a me decepcionar muito fácil com jogadores. A mesma proporção que eu me apego a alguns jogadores, eu também me decepciono fácil com eles. Até mesmo jogadores que eu não estou apegado. Eu realmente tem essa tendência a pegar um pouquinho de raiva, ou ranço, como você preferir aí julgar. Pega um pouquinho dessa raiva pelo jogador que sai pela porta dos fundos, que sai de uma maneira não muito agradável, ou que depois da sua saída estava tudo bem, aí o cara vai lá e faz alguma sacanagem com o clube. Eu tenho essa tendência a não gostar muito do jogador depois disso, mas claramente a gente consegue enxergar que a culpa não é toda dele. A gente consegue ver que teve muito erro por parte da gestão do Fluminense, tá? O Mário, principalmente, porque talvez aí um dos maiores motivos para a gestão ser culpada nesse caso é por não se posicionar, não aparecer, o Mário não justificar nada, não falar o porquê que o moleque não jogava, não apresentar nenhuma possibilidade, nenhuma alternativa, já que o moleque não estava jogando, como eu estava dando aí meus pitacos com o que deveria fazer. Eu não vou falar nesse vídeo aqui para você acessar, inclusive eu já vou deixar no card o vídeo e a live onde eu comento sobre isso, então se você quiser saber minha opinião, você acessa por lá, que você vai saber o que eu acho que a gente deveria ter feito com o Miguel.
Mas enfim, eu não gosto de defender gestão, muito menos com o Mário, porque foi um cara que eu apoiei e é um cara que tem me decepcionado muito. Então, da mesma forma que eu decepciono com os jogadores, eu me decepciono com a gestão dele. Então, sim, eu tenho que criticar realmente, eu acho que ele teve culpa, até porque o Miguel não é o primeiro caso, né? É um padrão que vem se repetindo. Tudo bem que agora finalmente o Fluminense parece que o Mário parece que conseguiu se acertar, agora está começando aí a negociar legal com as nossas joias, mas a gente tem praticamente uma geração perdida, né? Por muito culpa dele. Agora, sobre isso também não dá para dizer quem é que tá mais errado. Na verdade, eu não sei dizer, parece que os dois, o pai do Miguel que gerencia a carreira dele e o Mário, têm personalidades bem opostas, então parece que os dois estão errados na mesma proporção e o Miguel parecia que estava satisfeito com tudo isso, parecia que não estava se importando muito com tudo isso. Então, assim, não dá muito para dizer que é o mais culpado. Eu sei que, infelizmente, aí a torcida acaba pegando muito no pé de quem se posiciona, porque aparentemente muita gente acha que a gente tem que culpar só o jogador ou culpar só a gestão. No meu caso, eu não consigo ver quem é mais ou menos culpado. Para mim, os dois lados estão certos. Então, não tem muito o que opinar sobre isso. Mas, fica aí no vídeo, porque agora eu vou trazer talvez um plot twist aí, um negócio a mais, uma história a mais, para dar uma profundidade a mais para a história, que pode ser que não seja verdade, pode ser que essa informação aí não seja verdadeira, mas é uma informação que pode mudar muito o pensamento de muita gente. Pra mim não mudou muita coisa, mas mudou de certo modo. Eu vou opinar logo após dar ela. Por isso que eu deixei ela até pra falar só agora. Eu falei tudo aquilo antes, porque a gente, pegando essa notícia aí, pegando esse fato, ou fake news, não se sabe, vou pegando essa hipótese, eu vou criar uma hipótese pra cima disso e opinar em cima dessa hipótese, tá bom? Enfim. Bom, isso aí foi noticiado pelo Gabriel Amaral no canal dele, o Raiz Tricolor. Trouxe aí a notícia que o jornalista Pedro Arthur Salles, que aparentemente ele já estava há muito tempo sem desempenhar a função, voltou praticamente só para dar essa notícia aí, porque ele conseguiu informações em sigilo de dentro do clube. Inclusive vou colocar aqui a sequência de tweets do meu lado para vocês irem lendo. Na verdade, achei que ia ser mais inteligente se eu acompanhasse aqui a leitura com vocês, até porque pode ter gente aí que não saiba ler ou que não consiga ler, então eu vou ler junto com vocês aí. Enfim, vamos lá. Ando um pouco afastado da função, mas venho informar com seriedade que Fluminense irá perder Miguel por falhas de Abade. Mário irá pagar a conta, entenda. Aí a gente vai lendo a sequência de tweets. Ele diz o seguinte: Miguel sempre foi tratado como uma das principais joias do Fluminense e do futebol brasileiro. Quando entrou no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro em 2019, o jogador sequer havia contrato profissional. Na época, o jogador recebeu propostas de clubes europeus, mas mais fortemente do PSG. Na ocasião, o atleta poderia se transferir de graça, já que não possuía vínculo algum com o clube. Abade, em atitude desesperada, correu atrás disso para segurar o jogador. Vindo de uma gestão muito criticada, a ponto do mesmo antecipar as eleições do clube em 2019, uma perda como essa podia coroar com a fama de popular do pior presidente da história do Fluminense. Sendo assim, Miguel fechou com o Fluminense de forma profissional. Entretanto, o pulo do gato está justamente no contrato. Miguel assinou um valor fixo X, mas se atingisse um certo número de jogos, o valor de seu salário subiria exponencialmente. E ao que parece, eram vários jogos como metas, ou seja, a cada meta de jogos que o atleta batesse participando das partidas, seu salário aumentaria mais uma vez. Por isso, Miguel, mesmo no banco, era diversas vezes preterido por vários técnicos que aqui passaram. É muito estranho que todos os técnicos cheguem ao Fluminense, se encantem e falem abertamente sobre o bom futebol do menino, mas nunca o coloquem para jogar. O motivo está aí. O contrato de Miguel é uma bomba relógio aos cofres do tricolor. Essa ação do jogador na justiça indica que, aparentemente, alguma meta foi atingida no decorrer desse tempo. E aí ele termina falando: a informação foi passada por uma pessoa ligada aos bastidores do clube em sigilo.
Vocês têm a opção de acreditar ou não. Eu me comprometo apenas a dar a notícia de forma verídica. E não voltaria a essa função jornalística repentinamente para contar mentiras. Saudações tricolores. Então é isso aí. Bom, então é essa notícia aí que o Pedro Arthur Salles trouxe pra gente. Agora, se ela é verdadeira ou não, a gente não sabe. Eu acredito que o cara, como jornalista, ainda mais voltando agora a trazer esse tipo de atividade que ele não vinha fazendo, eu não acho que ele venha aparecer para contar mentira realmente. Mas a questão é, a fonte dele pode estar mentindo, pode ser até uma fonte confiável, mas que nesse momento optou por mentir para tentar limpar a barra do Mário, não sei. Também não sei como ficaria aí com a questão do Abade, né? Contando mentiras sobre o Abade. Mas essa é a notícia, aí no fim das contas acredite quem quiser. Eu não tenho minha opinião formada se eu acredito ou não, mas tô levando em consideração isso sim, tô levando isso como uma hipótese, e o que considerar a partir disso, qual é o meu pensamento formado a partir disso, supondo que isso seja uma verdade. Ah sim, e isso ainda faz a gente levantar um questionamento que me deixa até em um duplo sentido de... Pode ser uma contradição, mas ao mesmo tempo faz sentido, do tipo, se o salário dele aumenta exponencialmente a cada meta de partida jogada, então por que ele entrou em várias partidas que nem valiam de nada, várias partidas aí que ele jogou só uns minutos em campo, mas conta como partida jogada, ou seja, são jogos que ele não tinha necessidade nenhuma de entrar, e são jogos que ele tá entrando e por isso vai fazer a gente ter que pagar um salário mais alto para ele, então é quase uma contradição. Se o Fluminense sabe disso, se o Mário sabe disso, como que ele vai deixar o moleque jogar em um jogo que não vale nada e jogos importantes ficar de fora? Mas isso será uma contradição, né? Pode fazer você até levar a acreditar que a notícia não seja verdadeira. Mas tem outro lado, para mim faz até um certo sentido no ponto de que tá colocando para jogar em alguns jogos só para falar que tá jogando, entendeu? Assim, ó, deixa ele jogar esse jogo aí, tá? Só para falar que entrou, só para não ter essa justificativa de que ele não jogou. Entendeu? Às vezes pode ter tido essa questão aí. Agora, tem um erro também nessa questão. A intenção do Mário nesse tempo todo era fazer que o moleque não jogasse para não ter que aumentar o salário dele, então por que ele tá entrando na justiça para sair do Fluminense por causa de um aumento de salário que devia acontecer porque ele jogou o número de partidas suficiente, entendeu o que eu quero dizer? Tem um erro aí também da gestão, ou então pode ser uma mentira também, é essa coisa, aí você leva para o caminho que você quiser, a gente não sabe. Eu acho que, enfim, né, tô nessa dúvida, ainda tô levando em consideração que possa assim ser verdade, tá? Mesmo com todas essas possíveis contradições, porque no fim ainda tudo faz um certo sentido, a gente pode ser tudo verdade e tudo culpa da gestão, entendeu? Bom, mas agora com tudo isso levantado, com vocês já sabendo que se essa notícia for verdadeira, ou pelo menos levando ela em consideração, sabendo se é verdade ou não, a gente sabe que tem um terceiro personagem nessa história, o Abade, cara. O Abade, que o cara parece que quando a gente achava que a gente tinha se livrado dele, ele ainda tá na nossa história cagando com a gente, com o Fluminense, cara. Pelo amor de Deus. Nessa situação eu fico até confuso com quem é o mais culpado. Pra mim o difícil no momento não é achar culpado, dizer quem é culpado. Não é Miguel, ou Mário ou Abade. Pra mim os três são culpados. O mais difícil é saber quem é o mais culpado, porque parece que os três estão na mesma proporção. E até mais um fator pra quem aí tava esquecendo que é a Flu Sócio, não o Abade sozinho, a Flu Sócio inteiro, porque o Peter, enfim, eu prefiro chamar de Peter. O Peter aí, ele também tem na nossa história uma parcela enorme de culpa, tá? Não é só o Abade, não. É o Peter e toda a Flu Sócio. Se alguém estava esquecendo disso, a gente tem que lembrar, porque tem que ficar marcado na nossa história o estrago que a Flu Sócio fez com a gente. Acabou com o Fluminense e ainda hoje continua forçando para acabar com a gente. Incrível. E pra quem acha que isso isenta toda a culpa do Mário, fala assim, ó, tá vendo? A culpa é do Abade, o Mário não tem nada a ver com isso. Não. O Mário, primeiro de tudo, ele já tem culpa. Já tem culpa de carregar o fardo dessa questão aí do Miguel sair de graça, porque ele já carrega o fardo de outros jogadores estarem saindo de graça e ser tudo culpa dele, tá? O Miguel é só mais um, não é como se fosse o primeiro caso. O Miguel é mais um caso de jogador saindo de graça do Fluminense. Uma joia, não é só o jogador, uma joia saindo de graça do Fluminense, saindo pela porta dos fundos. Então o Mário tem culpa sim, muito principalmente também pelos casos anteriores. Tem caso por não saber como gerir isso
de forma melhor pro Fluminense, ele deixou o moleque de fora, às vezes tudo bem, pode ser que o salário dele fosse enorme e acabasse prejudicando a gente, mas já tentava vender o jogador colocando pra jogar, e ao mesmo tempo, enfim, tem o Hudson aí, a gente pagando um salário enorme pro Hudson, pra que a gente tem o Hudson então, cara? O salário de Hudson era 200 mil na nossa folha salarial e aumentava 200 mil pro moleque, pelo menos, entendeu? Já era, a gente não perdia essa joia, a gente vendia o mais rápido possível, pelo menos para sair com lucro ainda, mesmo que o lucro fosse baixo, porque considerando aí o tanto de dinheiro que a gente gastaria com o salário dele. Mas enfim, geriu muito mal essa situação, não explicou pra torcida, a gente ficou nessa de mãos abanando, sem entender nada que tá acontecendo e tá estourando tudo agora. Enfim, complicou tudo, já deixou o moleque aparentemente jogar mais partidas do que devia e de qualquer jeito ele ficou com um salário pra aumentar e agora tá entrando na justiça por causa disso, então o Mário tem muita culpa sim. E por fim eu continuo tendendo assim a acreditar que o Miguel tem culpa, tudo bem, tem os direitos dele, sei lá o que, mas é isso, é consideração nenhuma pela torcida, pelo clube que criou ele, enfim, tanto Miguel, eu falo até muito mais em nome de outros jogadores, porque o Miguel, pelo menos, assim, foi um moleque que nem estourou, a torcida nem chegou a criar um sentimento por ele. Agora, jogadores como o Marcos Paulo, por exemplo, que a torcida tinha um carinho, todos esses moleques aí, Dodge também, apesar do Dodge não ser o moleque da nossa base, de qualquer forma, todos esses jogadores que a gente cria algum carinho, conseguem cagar na cabeça da torcida, às vezes por um desentendimento com a diretoria, mas acabam com qualquer consideração com a torcida, não escolhem aí, não pensam no torcedor. Tudo bem, eu entendo até o cara tem que pensar mais na carreira dele do que agrada a torcida, mas nenhuma consideração, enfim, é muito triste, cara, essas atitudes de alguns jogadores, mas deixando claro, antes que venham me atacar, eu não tô isentando a diretoria de culpa, pelo amor de Deus. Enfim, acho que é tudo isso, você aí acredite no que quiser, tem todos esses fatos. Eu só sei que a gente, infelizmente, toda vez a gente acaba sendo prejudicado com isso. Vamos torcer para que, pelo menos, essa história acabe de uma vez. Parece que, no mínimo, a diretoria agora está se esforçando para que casos não se repitam. Mas já foi muito tarde fazer isso. Muito tarde. A gente está sendo prejudicado por causa disso. E eu espero que a gente, no futuro, quando o Mário saia, que eu, no momento, pelo menos espero que o Mário não seja reeleito, a não ser que seja ainda a melhor opção que tenha nas eleições, melhor opção. Eu só espero que o próximo presidente não pague o pato, não tenha que cometer erros para corrigir erros da gestão atual. Enfim, o vídeo de hoje é esse. Espero que você tenha gostado, deixe sua opinião aí embaixo, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreve aí em todas as minhas redes sociais, principalmente aqui no YouTube. Tamo junto, rapaziada, até a próxima, valeu, esse vídeo ficou longo, hein?